Calma aí que veio aqui. Ai, que gelado. Todo mundo tá vendo? Sim, Dá pra ver aí? Tá, beleza. sim. Então pode ir. Pode passar para a próxima, por favor? Obrigada. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre a Playcipa. Vou tentar ser um pouco breve, né? Porque ela meio que já foi apresentada anteriormente. A Playcipa, ela foi fundada pela Rafaela e a Rose. A Rafaela focou no setor comercial e a Rose preferiu ficar mais no operacional pelo fato da formação dela já ser voltada ao mesmo. Hoje, a Playcipa, os responsáveis por ela seriam a Rafaela e o Alexandre. Ela reside no centro do Rio, né? Tem 25 anos no mercado, 26 no caso, 25 para 26. E em 2012 ela iniciou o seu processo de expansão e profissionalização, né? Hoje ela atua não só com a segurança do trabalho, como também a saúde ocupacional. A estrutura da Playcipa, pessoal, a equipe não está completa, mas conseguimos pegar uma foto de quase toda a equipe. Pode passar, por favor. Bom, a missão da Playcipa é ajudar constantemente os parceiros e garantir e oferecer saúde, prevenção e qualidade de vida para seus colaboradores, para impulsionar a produtividade e a evolução dos negócios deles. Sua visão é ser o centro de excelência nacional em segurança e medicina do trabalho. Com isso, ela vai garantir respostas mais rápidas, customizadas para os clientes e parceiros, né? Os valores da Playcipa entram como ética, respeito, transparência e comprometimento de resultados. Pode passar, professor, por favor. Obrigada. Professor? Tá me ouvindo? Já passei aqui, já. Ah, tá. Obrigada. Passou para você aí, tá? Aqui o tema de serviços. Serviços prestados, né? Seria segurança do trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade. Gente, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Ah, desculpa, é porque eu esqueci de ligar aqui o microfone, falei pra caramba. Agora eu vou falar sobre os serviços da Playcipa. No caso, ela atua com relação à segurança do trabalho, ela tem programas de meio ambiente, saúde ocupacional e com relação à qualidade também. Com relação à segurança do trabalho, ela tem ações que tem como objetivo preservar sempre o colaborador, no caso, preservar com relação à saúde e à integridade. E ela sempre leva em consideração a proteção do meio ambiente e os recursos naturais. No caso, eu vou citar aqui alguns programas e implementações que a Playcipa tem, a gente não colocou aí para poder não ficar muito extenso, mas eu vou citar para vocês terem uma noção. Eles fazem a implementação e desenvolvimento do PPRA, elaboração de PPP, CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela faz a implantação, a manutenção e também o curso,
que é para os designados da CIPA. Brigada de incêndio, CIPAT, cursos, palestras, entre outros. Com relação à saúde ocupacional, ela atua também principalmente para evitar aquelas doenças laborais que são devido à ocupação daquele funcionário. Ela faz a implantação, a coordenação e o desenvolvimento do PCMSO. Ela tem credenciados em todo o Brasil para realizar os exames clínicos e ambulatoriais, faz perícias médicas, cursos correlacionados, campanhas específicas de diminuição de patologias. E uma coisa interessante também é que ela faz campanha de vacinação de gripe, hepatite. E com relação ao meio ambiente, a Precipa ela atua nessa área com relação, ela tem uns serviços aplicados na área de meio ambiente que ela visa o seguinte, que é mais econômico você aplicar esse projeto do que você corrigir um erro por não ter um gerenciamento de resíduo, por exemplo, o manuseio de uso de produtos químicos, não ter um licenciamento ambiental e assim vai. E ela faz também com relação à qualidade, ela faz uma análise de performance, ela faz organização de ambientes setoriais. Isso tudo aplicando o sistema de gestão de qualidade. E agora eu vou passar para o próximo. Queria me desculpar porque eu esqueci de ligar o microfone, estava nervosa, acabei cortando a Verônica. É para passar? Já passou? Porque para mim. Foi, que a minha tela estava congelada. Bom, então, para efetuar todos esses serviços que ela acabou de citar, a empresa ela conta com 16 colaboradores diretos e muitos outros que são indiretos, que ela vai contratando de acordo com a necessidade do mercado. Quando ela nota que tem demanda, por exemplo, para um treinamento da brigada de incêndio, ela vai e contrata como freelancer um bombeiro, um capitão do corpo de bombeiros. Ele é um colaborador indireto que trabalha por demanda, assim como também podem ser técnicos de segurança do trabalho e outros profissionais da área técnica. Agora, citando os diretos, a gente pediu para a empresa, né, assim, tipo, acesso como seria o organograma deles. E como até o outro grupo citou, eles têm um organograma que eles descrevem como um organograma sem nível hierárquico. Por isso que ele mostra tão lateral assim. Acaba que assim fica um pouco confuso os setores, quem faz o quê, quem responde a quem. Pode passar, por favor. E aí a gente tentou desenvolver uma forma melhor visualmente falando, dividindo por setores, não colocando o nome de pessoas para não ficar tão agressivo, para preservar essa ideia da empresa de não querer colocar que um está acima do outro, mas colocando de uma forma funcional de como eles realmente trabalham. E aí a gente desenvolveu até o financeiro, que é a parte do gestor Marcos Alexandre que falou com a gente, né? O comercial, que é da gestora e também sócia Rafaela. O operacional, ele não tem um gestor atualmente na empresa, não tem um líder da parte operacional. Mas dentro dele tem uma das sócias que faz parte. O que nós notamos muito é que essa supervisão, o cargo do supervisor, é que faz como se fosse esse cargo do chefe na parte do operacional. Tanto que ele até traz alguns debates entre os funcionários. Outro dado bem importante sobre as funções dentro da empresa é que a gerente do setor de comercial, a diretora do setor de comercial, ela citou que a empresa gosta e zela pelo seu diferencial de atender de forma totalmente personalizada. Só que para isso, às vezes, os funcionários do operacional acabam se atropelando em suas funções. Então, talvez aí possa estar tendo uma falha de comunicação justamente por isso, porque às vezes ela não interessa para ela quem vai fazer, mas tem que atender o cliente de forma totalmente personalizada. Pode passar, por favor.
Gente, acho que alguém esqueceu de tirar o microfone de novo. Bernardo, Alô, boa noite. Porque tinha travado aqui. Boa noite. Eu vou falar sobre a pesquisa organizacional que fizemos com a Playcipa. Aqui aí na tela estão alguns dados que foram pegos para introduzir. Ela foi respondida por 14 funcionários, a Playcipa contendo 18, somando os gestores. Essa nossa pesquisa tem 14% de margem de erro e algumas das análises foram uma comparação com as respostas e com o tempo de casa. Pode passar. O tempo de casa. 43% dos funcionários da Playcipa têm acima de 5 anos de empresa. 14% têm entre 2 a 5 anos. E 43% tem menos de 2 anos de casa. Isso, como nós podemos ver, a Playcipa tem uma fidelização dos seus colaboradores muito grande, por conta de a maior porcentagem dos colaboradores da empresa terem acima de 2 anos de casa. Pode passar. A comunicação. Os gestores mantêm uma boa comunicação com seus colaboradores, assim não tendo nenhuma resposta negativa. 64% dos colaboradores falaram que tem sim uma boa comunicação e 36% falou que na maioria das vezes. Os colaboradores com mais satisfação, como pode ver no gráfico abaixo, são os colaboradores que têm acima de 5 anos de casa, que têm uma maior comunicação com seus gestores. Os funcionários que têm menos de 2 anos de casa concordam que a empresa mantém uma boa comunicação, porém nem sempre. Pode passar, professor. Aqui eu trouxe 2 slides diferentes, o ambiente e o feedback. O ambiente de trabalho da Playcipa é bastante colaborativo, sendo 50% dos colaboradores perguntados responderam essa questão. E numa entrevista com um dos gestores, o Marcos, ele falou que é uma empresa onde todos sabem fazer tudo. Todos fazem diversas funções, colaboram bastante. E dando um salto nessa pesquisa de ambiente, 93% de seus colaboradores responderam entre um bom ambiente, como sendo amigável, colaborativo e confortável. Apenas um colaborador falou que o ambiente é indiferente para ele. E com isso a gente vai para os funcionários que recebem feedback. Só um momento. 79% dos funcionários, eles recebem um feedback constantemente. Às vezes de mês em mês ou sempre recebendo. E 21% dos colaboradores dificilmente recebem feedbacks. Seria bom que a empresa fizesse um sistema de feedback onde todos conseguissem receber toques. Pode passar. As oportunidades de crescimento. 57% dos colaboradores conhecem sim as oportunidades e 43% não conhecem. Isso quer dizer que está bem parelho a diferença das pessoas que conhecem e das pessoas que não conhecem.
E no gráfico abaixo nós podemos ver que as pessoas que mais conhecem as oportunidades são as pessoas que têm acima de 2 anos de casa. E as que têm acima a menos de 2 anos, elas não conhecem tanto assim as oportunidades. Fazendo uma comparação com as pesquisas qualitativas que nós fizemos, nós fizemos perguntas para 2 funcionárias, uma que tinha acima de 5 anos de casa e a outra que tinha menos de 1 ano. Que tinha 1 ano. 1 ano, menos de 1 ano. As 2 responderam que conheciam sim as oportunidades, porém, a que tinha 1 ano, quase 1 ano, ela falou que ia ser muito difícil ela ter uma oportunidade, porque tinha muitas pessoas à frente dela que tinham mais tempo de casa. E a que tinha acima de 5 anos, que tinha 7 anos, falou que ela com certeza numa futura expansão, ela seria a supervisora do setor dela. Pode passar, professor. Satisfação com salário. 79% dos funcionários têm uma satisfação média com o seu salário. Assim, dizendo que poderia ser melhor, poderia ser bom ter também um sistema de recompensas na empresa. E 21% dos colaboradores estão satisfeitos com o seu salário, têm uma satisfação boa. Pode passar. A nota que os colaboradores deram para a empresa. Então, aqui podemos ver que a Playcipa é uma empresa com uma excelência bem grande diante de seus colaboradores. Os colaboradores mais satisfeitos da empresa, que deram nota entre 9 e 10, são os funcionários que têm mais tempo de casa, a maioria. 50% dos funcionários deram notas entre 9 e 10, 21% deram uma nota 8, que ele tem uma satisfação boa com a sua empresa, na empresa em que trabalha, e 29% deu notas entre 6 e 7, que é uma satisfação razoável. Eles não estão muito contentes. Só mais alguns dados. Essas duas questões que nós fizemos com as colaboradoras qualitativamente, as ressalvas delas foram muito iguais, assim. Elas não têm uma supervisão boa na Playcipa. Elas acham que a supervisão pode melhorar, que elas não tiveram supervisão quando entraram e ainda não têm. Os equipamentos podem ser melhorados, porque os equipamentos que elas trabalham são compartilhados e de média satisfação. E alguns dados que poderia trazer mais, que a Playcipa ela consegue fidelizar seus colaboradores muito pelo seu ambiente de trabalho. Porque alô, estão me ouvindo? Sim. Porque a satisfação com seus equipamentos é média. A maioria dos seus colaboradores não tem uma satisfação ótima com o salário. E a supervisão é bastante ruim. E o fato de cada pessoa colaborar muito, colaborar além do, como a Daphne falou, além do mais do... Tá difícil. Além do mais das suas funções, dificulta muito o desenvolvimento da empresa. Então ela devia fazer
ela devia incentivar sim o trabalho colaborativo, porém fazendo um sistema de planos de cargos e salários. Cada um tem o seu setor, cada um tem as suas metas. O que muitas pessoas falaram que, muitos colaboradores falaram que é bem difícil na empresa, que queria que melhorasse, é a comunicação bastante, não com os gestores, porque os gestores estão sempre ali dando feedbacks, mas entre os setores, entre as pessoas, a comunicação, a organização, que como eu disse, as pessoas às vezes invadem o setor das outras, como vem muito também do caso que o Alexandre falou, que todos aprendem a fazer tudo dentro da empresa. E o planejamento de metas. Por causa do que a gestora Rafaela falou, que ela sempre quer a personalização do cliente, que quando não tem que pede para correr com os contratos para conseguir atender aquele cliente, isso dificulta muito o operacional, como a Daphne falou. E assim, eles não têm um planejamento diário. Eles não conseguem seguir processos e metas. Pode passar o slide. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da reputação da Playcipa nas redes sociais. A gente fez uma breve não, a gente foi bem a fundo em relação a isso, porque a gente sabe que hoje as redes sociais têm muito empenho na reputação das empresas. A Playcipa, ela tá ingressada em praticamente todas as redes sociais, tá? E a gente colocou as principais e alguns pontos importantes que a gente achou. No Facebook, eles têm mais ou menos um pouco mais de 1.000 seguidores. Tem boas avaliações dos clientes, a maioria são 5 estrelas, mas são avaliações do ano até 2018. De 2019 e 2020 não tem nenhum tipo de avaliação. No Instagram, eles têm 555 seguidores. Eles têm poucas postagens e em tempos longos. Se vocês entrarem hoje no Instagram deles, vocês vão ver que a última postagem foi no dia 12 de maio, referente ao dia dos enfermeiros, se eu não me engano. Um outro fato importante que a gente também procurou, que é o Reclame Aqui. Vocês sabem que hoje em dia, qualquer problema que o cliente tenha, ele já recorre ao Reclame Aqui. E a gente não encontrou nenhum tipo de ocorrência, nem o registro da empresa no site do Reclame Aqui. E isso bate com uma informação que o Márcio Alexandre passou pra gente, que eles nunca tiveram nenhum tipo de problema judicial, nem com clientes, nem internamente com funcionários. Nós verificamos também que eles possuem registro no Google Maps, o que consegue maior visibilidade caso a pessoa venha procurar sobre o nome da Playcipa no Google. Tem a localização, os dados estão atualizados, não tem foto da empresa, o que seria legal, e só temos um comentário sobre a reputação. Temos no Twitter também, que ele possui cadastro desde 2017, porém tem muita pouca postagem. E a última atualização que eles fizeram foi no mês de janeiro de 2019. Nós não colocamos o site e nem o LinkedIn também, que eles também, o site deles foi criado em 2014. O Alexandre tinha informado pra gente que está desatualizado, mas eles já estão vendo para os próximos meses conseguir uma atualização junto com uma equipe que eles estão contratando. O LinkedIn, que eles utilizam mesmo só por ter, que tem algumas informações da empresa, mas nada muito a fundo. E o que deu assim pra a gente concluiu é que eles se interessam sim tá, nas redes sociais para estar atualizado. E um fato que a Rafaela passou pra gente é que ela deseja muito dar mais prioridade, porque está sendo um pouco explorada e a empresa poderia ter uma visibilidade muito maior do que tem hoje.
se tivesse uma pessoa ou uma empresa responsável por cada item, por cada rede social. E também manter sempre informados para poder ter mais visibilidade. Pode passar, professor. Nós não conseguimos fazer a tempo a pesquisa de satisfação do cliente. Porque toda e qualquer ação que a gente tem, primeiro passa na mão do gestor, que a gente está em contato, ele verifica a prova para a gente poder rodar e ele passar as informações para a gente ter as informações necessárias. Então, o que a gente tem hoje para apresentar de satisfação de cliente para vocês são os comentários que a gente vê pelo site de algumas empresas, são uma das principais empresas que eles trabalham, e os comentários no Facebook também. Então, eu trouxe 2 avaliações que eles demonstram no site deles, que é da Ai, se você falar isso não, tô nervosa. Que é a Paula Correia, que ela menciona: encontramos na Playship exatamente o que esperávamos de uma empresa dedicada à segurança e medicina do trabalho. A análise criteriosa das nossas necessidades, combinando com um atendimento personalizado, ágil e eficiente. E o Fernando, que é da ATBL, Artefatos Técnicos de Borracha, que ele menciona que a empresa Playship é a nossa parceira há vários anos e presta serviços com presteza e responsabilidade. Nas nossas reuniões, tanto com o Alexandre quanto a Rafaela, eles sempre deixaram que é uma característica muito visível deles, que é a honestidade e a transparência de trabalhar com seus clientes. Ou seja, eles falam que prezam muito a honestidade, e esse é um dos principais diferenciais para eles, que eles não prezam o valor menor, mas sim a qualidade do serviço e a qualidade de atendimento com os clientes. Pode passar, professor. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Que bom. Eu queria começar trazendo, na verdade, uma percepção histórica, né? Quando que se começou a ter uma visão, né, mais detalhada, olhando com mais importância para a questão da saúde e segurança no trabalho? Historicamente, ela começou com a Revolução Industrial. Naquele período, as pessoas, quando iam trabalhar, né, dentro das fábricas, elas não tinham um bom ambiente de trabalho, tinham péssimas condições no trabalho, né, e o número de acidentes era infinitamente, né, era muito grande. As pessoas iam trabalhar bem, né, e voltava sem os dedos ou sem uma mão. O número de acidentes era muito grande. Ou então a pessoa, ela estava à espera, né, do lado de fora das fábricas, num ambiente extremamente congelado, e entrava dentro das fábricas com um ambiente extremamente quente, e aquilo favorecia adoecimentos, né? Então, dentro dessa realidade, que foi observada a necessidade de criarem órgãos fiscalizadores para fazer com que essas condições para os trabalhadores elas fossem regularizadas. E aqui no Brasil, essa realidade, né, começou por volta de 1930, com a Era Vargas. Durante o governo Vargas, né, foi criado o Ministério do Trabalho e Emprego, entre outras normas regulamentadoras, né, por volta de 1978, que fizeram com que empresas se encaixassem, né, dentro da legislação e oferecessem um ambiente de trabalho que não favorecesse adoecimentos e nem que não favorecessem adoecimentos, né, e favorecesse para um bom desenvolvimento do trabalho. E aí, né, a gente começa aqui no texto. Eu tirei esses dados do Observatório Digital de Segurança do Trabalho, que é um dado bem interessante. Esse observatório ele foi desenvolvido pelo Ministério Público e pela Organização Internacional do Trabalho. E lá diz que a cada 49 segundos
acontece um acidente de trabalho e a cada 3 horas e 43 minutos ocorre uma morte, né? E tudo isso é devido a uma falta de cultura que invista em segurança do trabalho. E aí, outro dado bem importante, né, que o Brasil ele ocupa o 4º lugar dentro de um ranking com mais de 200 países, e ele fica apenas atrás dos Estados Unidos, Tailândia e China. E lá dentro do observatório, né, vem com alguns dados bem interessantes, falando, por exemplo, em um ano, o Brasil conseguiu registrar mais de 500 mil casos de acidentes. Isso é um número muito alarmante, né? É um dado bem preocupante. E alguns dos acidentes mais comuns estão relacionados a quedas, choques contra objetos, choques elétricos, golpes, fraturas. E dentro de uma distribuição geográfica, né, distribuindo por estados, por exemplo, São Paulo ele está em primeiro lugar nesse ranking com o maior número de acidentes. Ele já chegou a registrar mais de 1.300.000 acidentes, seguindo por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E dentro do observatório, ele vem dando vários dados dentro do mercado brasileiro, né, que, de fato, né, choca a gente por haver um número tão alarmante de acidentes. E aí, com essa criação, né, durante a era Vargas, do Ministério de Trabalho e Emprego, hoje ele é o principal órgão fiscalizador para verificar se as empresas não estão saindo das normas, né? Violando as normas regulamentadoras e deixando a desejar com um ambiente de trabalho colaborativo, um ambiente que não favoreça para adoecimento dos colaboradores. E essa fiscalização, ela costuma ser feita presencialmente, né? E durante um tempo, devido ao número pequeno de fiscalizadores, né? Algumas empresas conseguiam meio que se desviar, sabe? Porque não tinham pessoas para ir lá e fiscalizarem como é que a empresa estava agindo com os funcionários, se estava tudo corretamente devido à legislação. E eu queria trazer para vocês um dado que eu achei bem, bem interessante, que dentro do Smart Lab, né, que é o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, ele é atualizado a cada segundo. E, por exemplo, agora, nesse exato momento, ele conta lá que já foram perdidos dias, né? Dias de trabalho perdido por afastamento, segundo o INSS, mais de 421.139.535 dias de afastamento. E com o gasto financeiro, com mais de 571.770.880. Isso em reais. E isso é muito dinheiro que está sendo gasto por afastamentos, com colaboradores que se acidentaram, né, dentro do ambiente de trabalho. E esse é um dado muito preocupante, um dado que precisa ser reduzido, né? Esses dados, eles são calculados de 2012 em diante. Todos os dados dentro do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. E um outro dado bem interessante é que aqui no Rio de Janeiro, ele não tem uma cultura parecida com os outros estados, com relação aos serviços, né, procurados, quando a empresa procura serviços voltados à saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, no estado de São Paulo, eles fazem isso por meio de pacotes e fazem esses pagamentos mensais, né, durante todo o ano. Aqui no Rio de Janeiro, não. As empresas procuram pagar de maneira individual. Por exemplo, eu estou precisando
fazer esse atendimento para os meus funcionários, aí eu pago. Ela não paga de maneira mensal, né, para que da mesma maneira que os outros estados. E isso é até mesmo um diferencial do estado do Rio de Janeiro. Ok. Então, basicamente, alguns dados do mercado que nós colhemos foram esses, né? E no próximo slide vão ser falados um pouco mais de outros dados do mercado com relação aos concorrentes. Pode passar, professor. As principais concorrentes, né, que ao conversar com os gestores, né, foram citadas as empresas RH Med e a BR Med, né, como as principais concorrentes a nível nacional, né? São empresas que fazem as mesmas atividades da Playcipa, né, principalmente atuam no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar aqui claro, né, que a gente vai conhecer um pouco sobre a concorrência. No caso, referente à RH Med, a pioneira ela começou desde 1996 na prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. Ela acumula 23 anos, né, de experiência, com sede no Rio e em São Paulo, além de atendimento em todos os estados do Brasil. Tem uma ampla rede, né, de prestadores credenciados, distribuído por todas as regiões do Brasil. Uma curiosidade, né, da RH Med, que no ano de 2018 foi reconhecida, né, como uma das 25 marcas mais admiradas, né, pelo RHS do Brasil, né, que é um prêmio entregue pela revista de Gestão RH. Né. Os serviços que a RH Med, né, possui são, né, a saúde ocupacional, gestão ambulatorial, segurança do trabalho, tem o e-social também e a solução multiplataforma. Uma outra curiosidade também que a RH Med possui é um blog que no próprio site, né, da RH Med tem informações diárias, né, onde saem notícias em qualquer veículo de imprensa. Então, vocês entrando lá no site, por exemplo, lá da RH Med, tem um veículo de imprensa lá, saem umas informações referentes sobre, né, a empresa, administradores.com. Aí tem lá as informações como auxiliar, né, o seu funcionário, né, em tempo de pandemia, né, sai todas as informações vinculadas, né, de empresas no próprio site, né, lá da RH Med. E também tem relatos, né, de clientes, né, que é uma empresa há bastante tempo, né, já tem parceria, tem a pesquisa, né, de satisfação do cliente que fica disponível no próprio site. Então, assim, é sempre bom a gente conhecer, né, a fundo, né, a concorrência. Uma concorrência também que a Alexandre e a Rafaela, né, deixou claro, que é a BR Med, né, que tem mais de 12 clínicas próprias, mais de 300 colaboradores, mais de 1 milhão de exames por ano e mais de 200 clínicas credenciadas no Brasil. Os serviços, né, que a BR Med, né, realiza são, né, de praxe mesmo, a audiometria, eletrocardiograma, radiografias e diversos outros serviços, né, que são disponibilizados lá no... Então, eu queria comentar que o e-social foi criado porque o Ministério do Trabalho, eles não conseguiam chegar em todas as empresas, né, para fazer essa fiscalização. Então, eles criaram esse e-social para fazer com que todas as informações dos funcionários, dos colaboradores, fossem passadas de maneira unificada, sabe? Tipo, de uma vez só. E aí surgiu como solução para que essas empresas não fugissem das normas legislatórias. Isso é verdade, que no caso o e-social é um instrumento, né, de unificação da prestação das informações referente à escrituração das obrigações fiscais, né, previdenciárias e trabalhistas, e tem por finalidade padronização, transmissão, validação, armazenamento e distribuição. No caso, eu completando, né, que a Lana, né, falou.
Os serviços, né, disponibilizados, né, que eu já falei lá na BR-Med, são aqueles, né, radiografias e diversos outros exames, né, e esses serviços são disponibilizados em agendamento online na rede BR-Med, né? Basta acessar o site e agendar o exame, pode escolher uma das clínicas, né, que está sempre perto dos seus clientes, né? Tem um atendimento também que é da BR-Med, que é padrão, né? Que é na própria clínica, né? Que estão estrategicamente localizadas e são capazes de realizar todos os exames complementares necessários, né, para a emissão do ASO, que no caso ASO, o que é essa sigla, né? É um atestado de saúde ocupacional. Como o nome sugere, né? Trata-se de um documento emitido para definir a aptidão ou a inaptidão de uma pessoa para exercer a determinada função, né? Esse atestado é emitido por um médico do trabalho depois de examinar o trabalhador. No caso, quais são o serviço que é disponibilizado, né, nesse atestado, que é o exame admissional periódico de mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Tem a BR-Med, né, tem os resultados online, né, com a experiência, encontra a qualidade dos serviços e a velocidade no processo, né, e a gestão dos funcionários, né. Na plataforma digital, tem o acesso e o controle sobre todas as informações disponíveis e possíveis. E também eles têm serviços agregados, né, que conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos do trabalho e engenheiros de segurança capazes de oferecer agregados nas seguintes áreas: a segurança de trabalho, né? Alguns exemplos são laudos de mapa de risco, né? A CIPA, entre outros. Tem a medicina do trabalho, que são os programas, né, de qualidade, palestras e treinamentos, né? Tem a campanha, né, de vacinação também. E a terceirização, que são alguns exemplos que são locação de ambulâncias, gestões de ambulatórios e outros. Uma curiosidade que a BR-Med possui é a inteligência em saúde. No caso, todo o atendimento realizado na rede BR-Med, né, que é clínica própria e credenciada, ocorre através do software próprio. Dessa forma, com a informação extraída, é possível realizar, né, a estratificação da população, né, que é uma amostra, né, que eles conseguem fazer, o programa de prevenção, né, e a gestão da sinistralidade, né. Eles podem até verificar a redução de custo, né, no gasto, direto nesse software próprio que eles possuem. E tem algumas empresas que passaram já pela BR-Med, né, que é a Coca-Cola, a Metrorio, Supervia, a própria aqui, a empresa de ônibus, onde eu moro, Aviação Amparo, né? E essas informações que a gente buscou, né, da concorrência, é direto mesmo no site lá tanto da RH-Med e da BR-Med. Pode passar, professor, o slide, por gentileza. Agora a gente vai falar sobre a matriz Ansoff. Com relação à penetração de mercado, a gente colocou o atendimento em loco, que no caso a gente pensou que eles poderiam se deslocar até a empresa para atender os funcionários. A gente colocou venda de pacote de serviços no Rio de Janeiro, porque no caso, hoje a Playcipa atua da seguinte forma: a empresa quer um documento como o PPRA, a Playcipa vai lá e faz. Dessa forma não, ela vai criar um pacote onde, eu quero um PPRA, quero que vocês façam a CIPA e tudo mais. Com relação ao desenvolvimento de serviços, a gente criou o aplicativo para atendimento à distância, que, no caso, ele iria agilizar principalmente os processos, como marcações e tudo mais. E a gente colocou também o exame de raio-x, porque hoje ela realiza quase todos os exames complementares e também as avaliações ambientais, só que exceto diagnóstico por imagem, e o raio-x foi mais também mencionado pela Rafaela.
Agora eu vou passar para o Bernardo. Então, seguindo com o desenvolvimento de mercado, nós colocamos os credenciamentos de parceiros em outras cidades e estados. Eles já fazem isso, porém, eles esperam a demanda acontecer para aí sim eles fazerem o serviço. Nós estamos sugerindo eles mapearem cidades e estados sede que tem um maior fluxo de empresas que eles atendem e tracejar clínicas com qualidade para fazer o credenciamento. E o segundo tópico de desenvolvimento de mercado são os treinamentos de primeiros socorros para pessoas físicas. Agora, eles só atendem pessoa jurídica, ou seja, empresas. Por que não eles expandirem o seu mercado para pessoas físicas também? Nós colocamos como exemplo os primeiros socorros porque muitas pessoas não sabem nada sobre, e a demanda é bastante grande, porque você tem primeiros socorros em casa, primeiros socorros na rua, em praias e em outros locais. Em diversificação, nós colocamos ginástica laboral. O que é ginástica laboral? Ginástica laboral são exercícios para você conseguir render no seu ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa fica muito tempo sentada no mesmo local, fazendo a mesma coisa, e isso pode trazer lesões físicas e também psicológicas para ela. E eles colocando uma pessoa, um educador físico, para ir nas diversas empresas e ensinar como fazer uma ginástica laboral, aumentaria muito o mercado deles. O segundo tópico foi o atendimento psicológico. Porque agora a Plecipa, ela só faz exames físicos e fisiológicos. Ver se a pessoa está bem fisicamente, se está bem do coração, se tem alguma coisa no sangue dela. E eles não fazem um atendimento, digamos, mental. E até a Rafaela falou que a Plecipa tem que expandir para todas as áreas da saúde. O atendimento psicológico seria um novo mercado e um produto novo que eles poderiam abordar. Os cursos e workshops online. Agora, a Plecipa só faz cursos e treinamentos presenciais. Eles não ensinam ou dão palestras online para as empresas ficarem ligadas, até para aumentar o mercado delas, porque o maior mercado deles é o boca a boca, a prospecção de clientes. E com os cursos e workshops online, é um produto novo que poderia pegar diversos mercados. E a consultoria e consultas online, que também segue a mesma via dos cursos e workshops. Agora, as consultas online, elas foram, como eu posso dizer, pela lei, elas podem ser feitas. E a Plecipa, ela pode entrar nesse mundo com aplicativos dentro do site mesmo, conseguir fazer consultas online de empresas e consultorias também, sobre documentação, exames, como prosseguir em determinada situação. E complementando sobre a diversificação, com a extinção do e-social pelo governo, que por causa da pandemia ainda está sendo visto, eles têm que entrar com novos cursos ou com um novo software do mercado, que para abranger o novo produto que vai substituir o e-social. E é isso, finalizamos. Pode passar, professor. Obrigado. Beleza, pessoal, parabéns. Novamente estouramos
o tempo de apresentação, então a gente vai marcar depois para fazer o feedback. Eu tenho várias considerações aqui. Tá? Nós começamos No que grupo, horas, professor? Só para vocês saber. começaram às 20h43. 20h43, tá bom. Obrigado. Isso. Pessoal, vamos para a última apresentação. Aí no final eu falo com vocês para a gente agendar